é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Lembrando sempre, recado no começo do vídeo, se você quiser fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional, é só você olhar a descrição aqui abaixo do vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês uma nova visão, isso a gente fala bastante sobre a orientação vocacional, e eu vou trazer para vocês exemplos só para vocês entenderem com relação a algumas coisas e principalmente a gente trabalhar o que é autorrealização. A autorrealização é a energia capricorniana. A energia capricorniana está relacionada com o eixo Câncer e Capricórnio, né? Então, o que é autorrealização? Então, vamos imaginar aqui, ó. Primeiro a gente tem que começar com o propósito da alma. Lembrar que o ascendente, ele tá representado pelo fogo cardinal. E aí, o que acontece? O fogo, gente, todos os signos de fogo, eles são signos que a gente enxerga. Por quê? Porque eu sei que fogo não enxerga nada, né? Se você tá no meio de uma floresta, você põe o fogo, fazendo analogia, tá? Se você põe o fogo, você enxerga as coisas, né? Você enxerga as coisas. E aí, o que acontece? O ascendente, ele pega a nossa cabeça, né? Ele pega a nossa cabeça e se você tem um ascendente, vamos dizer, em câncer, ele vai pegar tanto a sua cabeça, ele vai influenciar tanto a questão da cabeça como também seu estômago, né? E também as outras partes aí que rege a energia canceriana, tá? Tô fazendo bem de maneira sucinta pra gente entrar no tema. E aí, o que acontece, né? Então, o ascendente é o entusiasmo. Nossa, eu vi! Sabe quando vocês têm insights? Eu não sei vocês, gente. Se eu fico um dia sem inspiração, cara, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Sério, é horrível. Porque a vida sempre tinha que ser assim, ó. Eu inspiro, eu realizo. Eu inspiro, eu realizo. Eu inspiro, eu realizo. Tem pessoas que só ficam inspiradas e não realizam. Exemplo, pessoa que às vezes tem nó do sul em peixes, nó do sul na casa 12. É inspirada pra caramba, criativa pra caramba, não consegue realizar nada. Tem gente que só realiza, mas sem a sua inspiração. Sempre é inspirado pelos outros, né? E a gente tem que ser os dois ao mesmo tempo, né? Inspirar, realizar, sempre. E aí o que acontece que você então, né, fala, caraca, veio uma ideia aqui. Essa energia é mais forte, a energia de Sagitário, porque é o último signo de fogo. Ela tem que ser muito, sabe, tipo, nossa, um êxtase. Meu Deus do céu, eu vou fazer isso, porque me veio essa ideia. Vou trazer aqui e repito, as pessoas fazem esforços sem necessidade. Como assim, Marcela? Exemplo, eu faço muito esforço pra fazer isso que eu faço? Explicar isso? Não, pra mim isso é de boa. Eu preciso ficar lendo um monte de livro? Não, isso aqui é de boa, veio aqui e tal. Tem gente que não. Tem gente que, eu quero fazer igual a Marcela, vai ter que se esforçar. Por quê? Porque ou existem outras qualidades que ela já tem e ela não vê, ou porque a pessoa, não, vamos esforçar e tal. Para de ser quadrado de cabeça, não seja assim, né? Os arcanos falam sobre isso, né? Tu tem que fazer esforço. Imagina, a banana nasceu pra ser banana, qual é o esforço dela ser banana? Só isso. Por que fica se matando? Pra coisa que não tem nada a ver. Aí fala, eu perdi tudo. Não perdeu, não é teu caminho. Para de querer viver o caminho do outro. Eita nós, né? E aí eu vou lá, tô super entusiasmado. Isso começa onde? No seu nascimento. Na hora que você chega pra luz, que é o ascendente, né? Que a gente é muito importante o horário que você nasceu pra gente fazer os mapas. Dá um berrinho, né? Esse berrinho aí, eu não vou entrar em detalhes, mas existem muitas informações esotéricas. Infelizmente, eu não posso falar muitas coisas, porque eu não sei quem que tá assistindo aí. E eu tenho que ter responsabilidade, né? Se é uma vez um amigo ou outro que eu tenho que ter um bom senso, eu posso falar. Mas existem muitos conhecimentos ocultos quando a gente nasce. Também está relacionado com o nosso ascendente. E aí o que acontece? Aí você, vem aqui, né? Então a vida tem que ser entusiasmada. Sabe pra quê? Então aqui é a vida descendo, né? A vida descendo, Áries, é o eu sou descendo. Ele ainda não tem consciência, porque a consciência vai chegar só em Leão. E em Sagitário, o que é? Eu tenho o quê? A consciência expandida! Ei, que legal!
amor, entendi tudo. E é legal essa astrologia, né? Então em Áries é o fogo, é só o fogo. É só aquela coisa, sabe assim, eu vou. É aquela coisa assim, né? Em Leão já não. É um fogo fixo. Por isso que é o quê? Por que é o fogo fixo? Porque já passou por quatro ensinamentos, de 4 elementos, né? Então, em Leão é autoconsciência. Ah, agora eu tenho consciência que eu sou. Por quê? Porque eu tenho um corpo, eu respiro. Ah, peraí, eu tô dentro de um corpo. Então a consciência está dentro de um corpo. E em Leão é o quê? Opa, eu sou autoconsciente, eu sei que eu sou. E Sagita, o que acontece? Expandida! Ui, que legal, tá? Astrologia é fácil. É só nós que tem que... Só nós tem que ter um pouco de imaginação. Não, chega de imaginação. Imaginação demais é muito ruim também. E aí, o que acontece? Por isso que eu falo, que não precisa fazer esforço. O que vai proporcionar para vocês a materialização de vocês começa sempre no ascendente. Ou nesse aspecto eu tô falando, porque assim, a Terra está aqui para nos servir. A Terra, ela é formada por elementais, devas, os minerais, os vegetais, animais, tudo bem. Claro que a Terra deve servir dos animais, né? Ninguém deve comer os animais, não dá pra comer um animal, gente. Não tem como não comer um animal, tudo bem, vai, deixa para outro vídeo. E o que acontece? Aí a Terra está aqui para nos servir. Por quê? Porque isso, a gente veio aqui para inspirar, materializar. O problema é que nós estamos materializando tudo coisas de César. Cadê as coisas divinas? Cadê? Cadê o Deus dentro de cada um? Não tem. Então a gente só fica materializando coisa Matrix, aí fica preso aqui. Aí por isso que a vida cansa. Ai meu Deus, eu canso demais, não sei o quê. Por quê? Porque a gente só materializa coisa Matrix, César, cesariano. Jesus já falava, dá a César que é César, mas dá a Deus que é de Deus, né? E aí o que acontece? Automaticamente a Terra vai vibrar com você. Nossa, meu, olha aí, eu sou a Terra, tá? Os elementais, tá? Sou eu a Terra. E aí tu chega, porque tu chega com tanta força, com tanto entusiasmo, com tanta coragem, com tanto impulso, que não é Áries, Áries não é isso, é o impulso da vida, que a Terra, ela o quê? Ela vem até você. Eita! O que é a casa 2? Existem 20.000 significados. Eu sempre vou trazer novos significados pra você, eu jogo aí pra você e você vê com você aí. A casa 2, ela vai sustentar e ela vai dar apoio. O quê? Ao impulso da vida. Porque, gente, o espírito... Deixa eu tirar isso aqui. O espírito, sem matéria, ele não dá pra fazer nada, gente. Não dá pra fazer nada, né? Por isso que a gente fala, um corpo... Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Um corpo que não tem músculo. Sabe aquelas pessoas que parecem uma ameba? Que anda que nem uma ameba? Que é tudo gordinha, tudo fofinha? Então, gente, toma cuidado com esses corpos. Vai trabalhar esse corpo, vai ganhar corpo. Por quê? Porque através do músculo. Sem músculo... A gente não sustenta o sistema esquelético. Não é a gordura que sustenta, é o músculo, né? E aí o que acontece? Então ele vai sustentar e vai apoiar. Então o que? Os recursos vêm até você. Não é você que vai ter os recursos. Entendeu agora? Você entendeu através da astrologia? Que tudo que as pessoas falam aí... Não. É tudo tirado da astrologia, só que é tudo inconsciente deles. Tudo inconsciente. Como eu estudo só com astrologia, eu falo, aqui, isso aqui, aí pum, acabou. Então o que acontece? Os recursos vêm até você. Agora pensa comigo, por que a Terra iria te servir, né, você como um Deus, mas inconsciente, se você vem xoxo, né? Vou fazer aqui. A Terra vai falar, não vou servir não, porque que coisa xoxa. Por isso que tem que ter o quê? Espírito de vida, de entusiasmo, de alegria, né? Que tá relacionado com signos de fogo, não é? Signo de fogo, alegria, coragem, essas coisas que a gente fala de palavra-chave. Então ele vai dar apoio, ele vai sustentar o impulso da vida. Então os recursos vêm até você. E pimba. Só que a casa 2 é uma casa dos 5 sentidos, né? Uma casa dos 5 sentidos. Então, o que acontece? Quanto mais claro é o meu propósito de vida e mais o que é entusiasmado eu fico com o meu propósito de vida, os meus 5 sentidos eles vão ser mais sutis. A matéria que vai vir vai ser mais sutil. Para quem não sabe, a energia vital é uma matéria, mas ela é mais sutil, né? A gente tem a matéria mais densa e a matéria mais sutil e depois a parte espiritual, né? A gente confunde isso. E aí o que acontece? A gente vai ser servido dos 5 sentidos, então do tato. Marcela, não sei isso. Não sei meu propósito, não sei. Quando a gente vai comprar uma blusa, que é o exemplo que eu dou, né?
Por que você compra? Eu compro pela cor, pela textura. Hoje em dia, gente, eu tô meia... Minha Vênus deve estar em Escorpião, gente, porque eu tô bem desapegada. O que acontece? A gente vai lá, ela é gostosa, ela fica bonita no meu corpo, né? Aí é cheirosa, a textura dela, aí ela me dá um carinho, me aconchega, porque é um afeto, touro é afeto, a casa 2, Vênus é afeto. Então, a autorrealização vai depender, primeiro, se eu consigo ter esse entusiasmo, a terra vai chegar em mim, ou seja, os recursos chegam até você. Por isso que a gente fala, quando você encontra primeiro, não é isso a palavra? Encontre o reino de Deus, depois tudo lhe será dado. É isto, esta frase. É exatamente isso, isso está na astrologia. Tanto é que o próprio, um dos lugares que eu gosto muito de ir, é a Fraternidade Rosa Cruz. Por quê? Porque dá pra gente ler a Bíblia lá, os evangelhos, astrologicamente. Porque tudo é astrologia, tudo saiu da astrologia, não tem como a gente ir contra isso, não tem. Porque nós vivemos um sistema solar, né? E aí o que acontece? Vai depender. Então vamos imaginar que você tem um propósito aí de, sei lá, construir uma casa. Então você visualizou a casa, certo? Vou trabalhar aqui pra vocês, ascendente. Você visualizou a casa. E aí você visualizou na sua cabeça. Na sua cabeça. Nossa, o telhado tem que ser assim, papapá. Tá. O que acontece? Aí você vai na loja de construção, né? E aí você vai escolher esse tijolo, aquele tijolo, e você vai. Você agregou valor. Então a casa 2 é agregar valor. O que é agregar valor? Juntar. Eu não vou juntar o tijolo com a tinta, com a argamassa, com a pintura, com o telhado. Eu não estou juntando elementos que estavam separados. Entendeu? Por isso que é uma energia fixa. Ai, gente, eu me amo, gente, com a minha capacidade de trazer essa astrologia brilhante, né? Eu gosto, assim. Agora, meu lado bem leonino, né? Eu não posso dizer nada disso, eu não sou leão. Mas a gente também traz o nó do norte em aquário. Então o que acontece? É agregar. Eu vou agregar valor. Só que tudo vai depender do meu ascendente. Então a segunda casa é uma casa onde eu vou agregar valor. Por que eu vou agregar valor? Eu não vou agregar valor, eu não vou juntar as coisas. Por isso que é uma energia fixa. Eu vou juntar, eu vou agregar. Então o Vênus é um grande... Por isso que o Vênus não gosta de ficar em Escorpião. Vocês entendem agora? Porque fala, putz, cara, eu vou ter que desagregar. Vai ter que desagregar valor. Então o que é agregar valor? Eu vou juntar a argamassa, eu vou juntar o tijolo, né? Eu vou juntar o telhado. Quando eu junto tudo, eu transformo numa casa. Porque dá pra ter uma casa só com telhado? Não dá pra ter, né? Então o que acontece? E tudo vai depender, gente, eu tava gravando, só que deu um BO, então por isso que tá meio bagunçado aqui. Então o que acontece? Tudo vai depender dos seus 5 sentidos, porque é a casa 2. Então quanto mais sutil esses 5 sentidos, porque ele vai estar relacionado com a clareza, e quanto mais claro, significa o quê? Que eu tenho mais consciência dentro de mim, e quanto mais claro eu posso sutilizar o quê? Os meus 5 sentidos. Então eu vou agregando, e isso, lembrando que depois da casa 2 tem a casa 7, que também é regido por Vênus. Então automaticamente os meus relacionamentos, eles vão ser o quê? Sutilizados a partir dos meus 5 sentidos. Então, se eu sou uma pessoa muito grosseira em termos de valor, que adoro comer, sei lá, McDonald's, sei lá o que, muito grosseira, tá, gente? Valores grosseiros, né? Vocês entenderam. Vai estar voltado, porque aonde eu vou, então, ou seja, se eu vou no McDonald's, eu vou encontrar pessoas ali para trocar. E aquelas pessoas estão naquele mesmo padrão. Então, o que acontece? A astrologia... uma coisa que eu estava até pesquisando e depois veio pra mim, ela não só serve para nós que estamos encarnados aqui na face da Terra, tá? Também serve para aqueles que já estão um pouco mais evoluídos, estão encarnados dentro da Terra. Ele serve também. Por isso que a gente vai encontrar, nossa, eu acabei de ver que eu tinha um valor e aí eu encontro, nossa, que será esse? Tão bonito, tão iluminado, né? Tão radiante, porque Vênus é isso, Vênus é a beleza. Eu tô no meu lado Vênus Escorpião, né? Bem desapegada ainda, mas tudo bem, tudo certo, a gente vai agregar valor daqui a pouco. E aonde a gente, em tese, aonde a gente tinha que fazer essa autorrealização? No nosso corpo físico. Por quê? Porque a gente tinha que ser imagem e semelhança de Deus. E a gente joga toda essa energia pra fora, pra construir casa. A gente faz tudo ao contrário. A gente põe energia pra construir a casa lá fora e não constrói a verdadeira casa, que é esse, que é o templo. Então a gente trabalha mais pra certo do que pro divino. Então este tinha que ser o templo, né? Pro quê? Pro Espírito vir. O Espírito não vem. Entenda uma coisa. O Espírito não vem
que é o eu superior, e em corpos muito grosseiros. Então o que é corpo grosseiro? Pensamento muito grosseiro. E corpo mesmo, sabe? Você come muita coisa densa, principalmente a carne, que eu já falei 30 mil vezes, né? A carne, essas coisas industrializadas, muito grosseiro. O espírito olha, ixi, eu sou muito sutil pra descer nesse corpo. Que também está relacionado com a queda dos anjos. Por isso que eles se revoltaram. Os anjos, né, que eram consciências angélicas, eles falam, encarnar num ser humano, porque os seres humanos eles pareciam gorilas. Não vai encarnar, não quero encarnar nesse corpo, não. Mas aí aconteceu um monte de coisa e aí depois um dia a gente pode falar sobre isso. Mas é bem legal, eu adoro muito essa história, porque pra mim hoje faz muita clareza. Antigamente eu lia e falava, tá bom. Hoje não, parece que eu vivi aquilo, parece que, sei lá, parece que eu tava lá. Sei lá, não sei. Pra mim é uma coisa que faz muito sentido e eu entendo muito aquilo. E aí eu entendo sobre isso. Então o eu superior não desce. Por isso que a gente às vezes tá aqui nesse mundo, a gente se sente sozinho. Porque a gente tem que estar sem guia. O guia é o eu superior. O guia não é a Bíblia, o guia não é o padre lá, o guia não é o seu guru externo. Não é dentro. Então quando uma pessoa tem o seu guia interno, você fala assim, por que ela tá atravessando o rio à meia-noite? Porque tem um guia interno dela e ela sabe o que é pra fazer. Né? Por quê? Porque ela construiu um corpo através dos seus 5 sentidos, da clareza. Então a materialização, que é a autorrealização, ela está relacionada com câncer em Capricórnio. Por quê? Porque câncer é a lua. Câncer é a lua, né? Que a lua está relacionada com a gestação. Não é depois de um tempo, depois de 9 meses, a gente coloca para fora. Esse colocar para fora é o quê? É o sol. Por isso que a lua e o sol estão um do ladinho do outro. Também a gente fala, pô, é maravilhoso a astrologia, né? O ensinamento que tem naquela mandala é tanto ensinamento que você fala, meu, quem inventou aquilo é Deus. E é Deus que inventou aquilo mesmo, né? Só pode ser. E aí depois de 9 meses, né? Porque Vênus é o que rege a gestação, depois de 9 meses, então a gente tem o Sol, que é a autoconsciência que eu falei pra vocês. Ou seja, agora eu sou autoconsciência e eu posso ser um co-criador. Então a gente só pode ser um co-criador aonde? A partir de Leão. E a partir de Leão. Ares não. Ares ainda tá só na energia, tipo, Ares só tá na energia, que só tá tipo, sei lá, eu só vou. Não sei quem eu sou ainda, não sei. Mas em Leão a gente já começa a falar, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Então isso aqui é uma questão bem interessante pra vocês. E aí só pra gente terminar, por isso que a lua no nosso mapa astral, a gente tem que ganhar luz, ou seja, objetividade, que é o que eu falei do vídeo anterior, né, que eu falei pra vocês da H2O, que eu falei isso pra vocês, fazer com que elas tornem luz, porque o que acontece? A gente vive aí 12, né? Olha, 12, 24 horas, né? Que coisa maravilhosa, né? 24 horas é 6, né? Que é o símbolo de Salomão. São 2 estrelas de 6 pontas, que dão os 12 signos, 12 casas. Então, ou seja, a gente tem que transformar a noite, que é regido pela lua. Quem que fica na noite? A lua, né? A lua, você não vê o sol à noite, vê? Se você vê o sol à noite, não é noite. Então, você tem que transformar a sua lua em luz, né? Em luz. Pra quê? Pra transformar a sua noite, que é de trevas, em luz. E aí, no caso, você fica na unidade. Então você vai o quê? Ter 2 sóis, que a gente fala, quando o segundo sol chegar. Nossa, tô desafinadérrima. Mas é mais ou menos assim, aí a gente vai indo, tá bom, gente? É bastante coisa. E aí a gente vai agrega valor, né? Voltando agora, a gente agrega valor, né? E aí a gente vai levar isso para nossa casa 6. Então a casa 6, ela é o intermediário para minha autorrealização. Então vamos dizer, só para fazer um exemplo, tá? Mas entenda que você tem que fazer isso nos corpos de vocês, é no corpo de você, não é externamente. Porque externamente é só resultado, a gente não tinha que fazer caraca de caraca. Era tudo resultado de que os tesouros estão dentro, sempre. Buda Sakyapura já falava isso. Então, a casa 6 é o intermediário, que ele vai dar ritmo àquilo que eu peguei valor. Então, vamos lá, pra gente finalizar. Eu não peguei lá o tijolo, a argamassa? Eu não vou dar ritmo? Você que é arquiteto e engenheiro, não vai dar ritmo? Vai dar ritmo, vou construindo aos poucos. Então, a casa 6 é a casa que as pessoas têm mais dificuldade, porque é a casa de subida. Porque depois tem um paredão, né? Libra e Escorpião. Eita, paredão aqui. Eita, nossa. Tem um paredão gigante. E aí é a casa de subida, que é o quê? A casa onde ninguém quer fazer, que é a lapidação. Só que a lapidação, que está relacionada com a nossa saúde, com a nossa vitalidade, ela vai depender do quê? A casa 6 vai depender do quê? Sempre do ascendente. Quanto mais claro eu sou, menos lapidação eu preciso. Eu já, já subi aqui, ó. Eu já subi aqui, já cheguei na casa 7, cheguei na casa 8 e cheguei na minha casa 10. E a casa 10 é o quê? Ela é um resultado daquilo. Que aí vamos imaginar na casa, né? Eu vou lá, arquiteto, desenho a casa no papel e depois eu ponho ela o quê?
fora, né? Ou seja, eu ponho ela na realidade. A mesma coisa com o espírito. O espírito vê você como você tem que ser na matéria, e aí depois você tem que se autorrealizar. E a materialização, então no final é a autorrealização, que é quando existe, que eu já fiz o casamento alquímico, o vídeo do casamento alquímico, que é quando existe o quê? A união entre, que agora tá uma bagunça aqui, que é a união, né? Que é o símbolo de Salomão, que é a união entre a terra e o espírito, né? A união entre o céu e a terra. O céu é o espírito e a terra, ou seja, o espírito conseguiu criar um corpo sutil, porque é isso que eu falo, ele só vem, gente, em corpos sutis. O espírito só vem em corpo sutil, porque é imagem e semelhança. Quando a gente vê os mestres ascensionados, eles são lindos. Uma vez eu já entrei em contato, uma vez eu voltei pra casa, foi uma experiência muito linda que eu tive. E eu vi a humanidade, eu falei, Jesus, essa humanidade, como é diferente essa humanidade. É lindo, vocês não têm noção. É a coisa mais linda. Então, ou seja, na hora que a gente vê o nosso corpo, fala, nossa, meu corpo tá todo assim. Então, olha o trabalho que você tem que fazer, né? Um dia eu posso falar das pintas, tá? Falar pra vocês da onde vem as pintas, o que são as pintas. Olha o trabalho que você tem que fazer de limpeza. Limpeza, né? Limpeza esse corpo. Pra quê? Pro espírito vir. Pro espírito cada vez mais o que encarnar. Isso é uma coisa bem legal e bem interessante que eu passo pra vocês. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer hoje pra vocês, de entender que a casa 2 é aquilo que eu agrego, né, valor, e esse agregar valor vai dar de acordo com o meu propósito de alma, da clareza do que eu tenho, né? E lembrar sempre que a gente tem que ter entusiasmo para ela sustentar, para ter sustentação. Na minha casa 6 eu sirvo, eu ponho ritmo, eu coloco rotina naquilo, né? Para ganhando forma, porque a casa 6 é uma casa onde eu tenho que purificar. Eu tenho que fazer a purificação, né? E essa purificação é através da prestação de serviço. E na minha casa 10 eu chego no topo mais alto de realização, que é quando o humano, que é a terra, né? Ele se transforma em divino. Então, ou seja, é um humano divinizado. Ele chega no máximo, que aí a gente fala que é o homem da sétima raça, né? Que é o homem da sétima raça. Chegou, não dá mais pra ir depois. Depois é só absoluto. Aí você já, aí virou pó, né? Então é isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês comecem a compreender isso. Estudarem astrologia, porque é o estudo de vocês. É o estudo diário, tá bom? Então um grande beijo pra vocês. Fiquem bem e fiquem em paz. E até mais. Tchau, tchau!